Olá a todos, bem-vindo a mais uma Mulheres na Política, do canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. É sempre bom estar com vocês aqui para a gente conversar sobre várias mulheres que participam ou participaram dos movimentos de trabalhadores, movimentos políticos, movimentos sociais, enfim, da vida do Brasil. Hoje nós estamos aqui com a jornalista e comunicadora popular Joana Horta. Joana é filha do Celso Horta, que faleceu agora dia 21 de abril, pouco antes do lançamento do livro dele, Tempo dos Cardos, a saga de João Leonardo e o massacre do Polipo. Segundo o Geraldo Haas, jornalista e editor, o livro enaltece a guerra revolucionária contra a ditadura e o imperialismo e mostra as dissidências da esquerda brasileira. É sempre muito bom quando a gente tem um trabalho de resgate da memória da nossa história, da história do povo brasileiro, da história da vida do Brasil. E é uma história muito recente. E, então, participante dessa história, Joana Horta está aqui com a gente, e com a gente também, como não poderia deixar de ser, a nossa companheira Rose Teles. Olá a todas. Olá, olá. Oi, Cecília. Obrigada pelo convite. Joana. Olá, Bom, olá. Joana, é uma honra ter você aqui. Infelizmente, né, seu pai faleceu antes do lançamento do livro, um livro super importante, porque é um livro de pesquisa sobre a esquerda brasileira e sobre momentos da esquerda brasileira, né, de luta, de uma saga bastante intensa, né, coloca vários personagens que são centrais nessa luta, resgata essa memória dessas pessoas que são importantes, que a gente tem que conhecer, até porque hoje, coincidentemente, no dia que a gente está gravando aqui, né, a gente vê o presidente Lula resgatar também um pedido de desculpas, né, aos familiares da guerrilha do Araguaia, quando ele coloca o Curió, o general Curió, como um criminoso dos direitos humanos, né? Porque ele barbaramente assassinou várias pessoas lá na Araguaia. E a gente sabe muito bem que o ex-presidente fez, né, louvou torturadores, assassinos, e essa história é muito importante que a gente faça um resgate real, né, brasileira. E eu acho que o livro do seu pai é um desses pilares que faz parte dessa nossa importante campanha pelo resgate da história recente do Brasil. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus comentários, muito obrigada. Fala. Obrigada, Cecília, pelo convite, Rose também, acho que você me apresentou muito bem. É isso aí, né? Eu venho dessa história e estou nesse momento da minha vida agora, que é trabalhando um pouco dessa memória que foi deixada aí pelo meu pai, né? Que é resultado de uma vida inteira de luta por memória e justiça, né? Então, esse livro que você está falando, que se chama Tempo dos Cardos, olha aqui na mão, ele traz, do meu ponto de vista, um trabalho inédito em relação à forma de organização dos grupos revolucionários armados. Então, ele trabalha um grupo específico que ele chama de Os Últimos Soldados do Marighella, porque o Molipo é uma dissidência, né, da ALN, a dissidência para a qual o Marighella caminha, e é o último movimento em que ele está antes dele ser assassinado, né? E a gente, quando a gente pensa em memória, a gente pensa também em passar essa memória à frente, né? E a importância da juventude hoje, que se põe em luta, de entender o passado, para que a gente consiga desviar também de questões que a gente não conseguiu desviar no passado. Tem uma entrevista que meu pai deu para a Comissão da Verdade, que ele fala que ele vê que naquela época, em 68, a esquerda, os movimentos organizados não conseguiram entender a gravidade e
o grau de maldade, vamos dizer assim, que o Estado era capaz de ter com os próprios cidadãos, com o cidadão brasileiro. Então, a gente precisa reconhecer isso, que o Estado ele é capaz disso, a depender de que Estado é. E como você bem falou, né, o nosso último governo era justamente esse Estado, né? E aí, como é que você, juventude, vai colocar o seu corpo em luta diante de determinados cenários? Então, assim, resgatar essa memória, né, é super importante para que as pessoas, as novas gerações, tenham essas dimensões e consigam pensar estrategicamente suas lutas, né? E para além disso, dessa questão desse resgate, desse alerta, é um livro que ele é escrito com base em documentos que a militância produziu na década de 60, 70 e 80, comecinho de 80, quando estavam no exílio ou quando estavam em campo tentando fazer alguma ação, né, ainda durante a ditadura militar. E aí foi um trabalho de muito apuro, assim, em relação a esses documentos, né? Encontrar esses documentos não foi fácil, daí que eu brinco que o livro tem um pouco da história da minha vida, né? Que meu pai saiu, ele ficou preso de 1969 a 1978. Ele saiu da cadeia e ele foi fazer faculdade de jornalismo. Ele terminou a faculdade de jornalismo e um pouquinho tempo depois já nós fomos para Cuba. E eu fiquei muito tempo da minha vida sem saber exatamente o que a gente tinha ido fazer em Cuba em 1984. Eu brincava, mas como assim alguém viaja para Cuba em 84 com uma filha de 4 meses e outra filha de 2 anos? Sempre foi uma coisa assim meio nebulosa na minha cabeça. E eu descobri agora, com o livro, né, a partir do momento em que o livro sai, meu pai não está aqui mais para levar ele, quem vai levar ele vai ser eu, vai ser a mulher dele, vai ser minha irmã, e a gente vai tentando se empoderar, se apropriar da história, né? E aí eu sentada com o Greenhalgh, e o Greenhalgh me falou, ele falou assim, então, quando vocês forem para Cuba em 1984, vocês foram buscar os documentos que tinham sido deixados lá em Cuba por parte da militância que estava lá exilada. E aí era o Zé Dirceu, era a Ana Corbusier, o João Leonardo. E quando a gente foi para lá em 84, a gente não encontrou esses documentos. E nós retornamos ao Brasil e a vida seguiu. E aí, pelo que eu entendi, há cerca de 10 anos atrás, encontraram esses documentos, trouxeram para o Brasil, meu pai começou a trabalhar em cima deles, e uns 6 anos atrás, meu pai começou a trabalhar nesse livro. E aí ele começa a percorrer os caminhos que os militantes fizeram na década de 70, na clandestinidade, em busca dos companheiros que tinham desaparecido, que não sabia se estava na clandestinidade ainda, ou se tinha sido assassinado pela ditadura. E ele constrói essa história até que vem a pandemia e a história para um pouquinho, né? Não consegue mais caminhar para a publicação desse livro. Junto com a apuração da história, para também o processo da Comissão da Verdade, que estava buscando identificar uma moçada que estava em Palmas do Monte Alto, no interior da Bahia, e que deve ser de João Leonardo, mas ela para, a gente não consegue fazer esse DNA. A pandemia passou, o Bolsonaro passou, graças a Deus, e a gente começa esse ano com a esperança de lançar o livro e terminar o processo do João Leonardo, né? E aí meu pai faleceu, e foi um falecimento não esperado. E aí o livro, ele fica, eu acredito que como um chamado a todos nós, né, todos nós que trabalhamos com essa memória e acreditamos nisso, para a gente continuar esse processo da Comissão da Verdade, né, que no Brasil, na minha visão, que é a visão que eu trago do meu pai, foi muito raso, né, que a nossa Comissão da Verdade, ela não de fato chegou ao ponto que deveria chegar, mesmo a gente tendo, né, uma representação maravilhosa que era de Dilma Rousseff. E eu entendo que são muitas pressões que fazem com que a nossa comissão não tenha caminhado da forma como ela deveria ter caminhado. Mas, assim, são muitos tensionamentos da sociedade para que isso aconteça e, né, não estou aqui culpabilizando a Dilma nem o Lula, eu estou falando que a gente precisa continuar esse trabalho, a gente precisa continuar tensionando
para que esse trabalho continue. E a gente tem, né, na minha mão eu tenho, e no grupo de pessoas que estão envolvidas com a feitura do livro, a missão de terminar esse trabalho, de tirar essa alçada de João, que a gente entende que é de João Leonardo, para fazer esse DNA e terminar esse processo. O único irmão vivo do João Leonardo, enquanto esse processo se dava, faleceu. Mas a gente fez uma live agora, 2 semanas atrás, que foi promovida pelo grupo de estudos marxistas da Universidade Federal de Feira de Santana, Estadual de Feira de Santana. O grupo se chama Libelu, recomendo. Também eles têm um canal do YouTube. E na live apareceram 2 sobrinhas do João Leonardo, emocionadíssimas. Que bom, meu pai falava sempre de vocês. Então, assim, lá atrás, meu pai achou que tinha perdido ela. Ele, poxa, não acredito, não saiu antes do irmão do João falecer, o irmão do João queria tanto. Sim, mas as sobrinhas estão lá, eu sou a filha, tô aqui. E a gente continuou, foi muito emocionante, assim, a gente ficou, sabe, então tá, a gente não vai deixar essa memória escapulir pela nossa mão, assim, sabe, a gente vai agarrar ela. Então, isso é um pouquinho da história desse livro que tá me puxando nesse momento também. Não, é super importante, porque a história é uma coisa viva, ela não tem passado, né? Ela é de um tempo contínuo, né? Porque a gente carrega a história dentro com a gente, né? E esses documentos são extremamente importantes por causa disso. E a gente fica super, super, super animado, inclusive, de poder estar aqui colaborando e ajudando a divulgar esse trabalho maravilhoso. Uhum. Rose, você tem alguma pergunta para a Joana? Claro que tem. Tenho sim. Eu vi, Joana, que você foi para a Bahia, que aí é o local, né, onde viveu, né, o João Leonardo, né, e onde ele morreu também, né, ele foi para Pernambuco, mas depois voltou. E me chamou a atenção o nome do livro do Celso, né, esse livro do seu pai que você herdou, né, a profissão dele e também, né, aí vai herdar essa obra aí que você tem para trabalhar, porque ele se foi. Mas me chamou muita atenção o nome Tempo dos Cardos, né? Aí eu fui ver, vi o cacto lá com a flor, e eu me lembrei muito do Alípio Freire, quando ele falava que a esquerda tinha muitos problemas, muitos rachas, mas onde ele conheceu as mais lindas assim manifestações de solidariedade, né? Foi na prisão, foi quando ele estava lá sob a tortura, né? Aí eu queria, e o Celso ele teve toda essa vida truncada, prisão, trauma com os irmãos também, mas quando ele sai da prisão, ele continua militando, ele tem um jornalismo dele todo ligado ao partido político, à CUT, né? Aí eu queria falar qual é essa flor que ele achava, era o socialismo, o que o Celso tinha, né? Ele acreditava num mundo mais igual, né, com menos desigualdades, com menos, vamos dizer assim, é engraçado porque ele teve muitas oportunidades de acumular bens, acumular dinheiro, né, ele foi um jornalista que galgou várias posições, até li uma crítica do Nassif falando, a grande imprensa perdeu um grande repórter investigativo, mas eu tenho um pouco disso dele, acho que eu posso responder, que na verdade a grande imprensa não está preparada para a gente. A gente quer falar de coisas que a grande imprensa não quer falar. Então, durante a minha trajetória de jornalista, eu compartilhava com meu pai, né, meus sofrimentos, quero falar disso, quero falar daquilo, eles não entendem. E aí a gente vai partindo para projetos regionais, né? Meu pai teve um projeto regional muito forte no ABC Paulista, na região onde estão os sindicatos metalúrgicos, e eu vim desenvolver meu trabalho no território Chapada Diamantina, que é a área central da Bahia, né, desenvolvendo um trabalho territorial, a nível territorial, toda essa perspectiva de território eu aprendi com ele, e a gente aprendeu com o Milton Santos, e ele tinha essa visão de que enquanto a comunicação, o direito à informação e à educação não for para todos, não vai existir boa
educação nem boa comunicação. Ela vai ser uma coisa para poucas pessoas ou para uma parte privilegiada da sociedade, né? E a gente se incomodava muito, né, com isso, dessa manutenção dos privilégios e de como a gente lida com isso na vida, né? Eu sou, por exemplo, uma mulher privilegiada, né? Sou uma mulher que teve acesso a estudo, que teve acesso a conteúdos políticos que é difícil de você ter fora de casa, né? De você entender determinadas perspectivas. Sempre tive casa para morar, sempre tive coisa para comer, mas eu nunca quis ter mais do que eu já tenho. Eu acho que a prioridade é que as outras pessoas que estão ao meu redor tenham também. E quando a gente tem e está cercado por pessoas que têm também, a gente acaba ficando um pouco cego, né? Deixando de ver. Eu acho que é isso um pouco que acontece nas grandes cidades, né? Que a gente tem um número absurdo de pessoas morando na rua e morrendo de fome, né? Mas as grandes cidades são vistas como os lugares desenvolvidos. E aí a gente vai nas pequenas cidades, onde eu moro, por exemplo, não tem um mendigo, não tem uma pessoa que passa fome aqui, né? Mas é um lugar subdesenvolvido, né? Na visão das pessoas, porque aqui não vai ter um shopping, porque aqui não vai ter um hospital de ponta, porque não vai ter alguma coisa assim que precise. E aí a gente vem, é que meu pai me ensinou, e o que eu acho que ele tentou trabalhar com todo mundo que trabalhou com ele nesses projetos de comunicação, de visão territorial, é isso, da gente tentar trabalhar a partir dos nossos territórios, a equalização dessa discrepância que existe na renda no Brasil, né, de pessoas cada vez mais ricas e pessoas cada vez mais pobres, e quais são os ambientes onde dá para trabalhar isso, né, e essa perspectiva do territorial, eu herdei bastante dos meus pais, assim, acho que foram eles que inculcaram isso na minha cabeça. Minha mãe era geógrafa, meu pai jornalista, e aí junta lá essas coisas, essas referências políticas, né, minha mãe também foi uma referência política, então, por aí. Será que eu te respondi, Rose? Respondeu. Eu acho que é o seguinte, eu queria que você contasse um pouco, Joana, já que você está falando de tudo isso daí, contasse um pouco a sua experiência do seu trabalho que você está fazendo agora aí na Bahia, no interior da Bahia. Seria legal para a gente poder entender essa dimensão do que você está falando, né? Para as pessoas poderem entender também, né? Tá bom. Então, eu fui criada em São Paulo, né? Muito pequenininha, fui com meus pais para Cuba, mas voltei também na primeira infância, fui criada em São Paulo, mas dentro desse contexto da militância, do movimento sindical, né? Onde meu pai estava, e do movimento de educação popular, que era onde minha mãe estava, né? Minha mãe trabalhava no SEDES CEPIS, junto com a Cida Horta também, eles tinham um trabalho de educação popular, educação de jovens e adultos. Eu sempre gostei da área de comunicação, fui entrando para essa área, mas em São Paulo, fui trabalhar lá na Band, em grandes produtoras, trabalhar com audiovisual, que era a minha área. Mas isso não me fazia muito, não me deixava satisfeita, né? Principalmente o meio que eu habitava, né? A Berrine, sei lá, outros lugares assim, que eu falava, gente, eu não consigo ficar aqui. E aí eu fui conhecer um projeto de cooperativa de agricultores familiares no Morro do Chapéu, né, aqui no interior da Bahia, e cheguei pela Casa da União da Juventude Socialista, o JS, onde se montavam cestas do PAA e do PENAI, que são programas, né, estão voltando agora com Lula, graças a Deus, de compra e aquisição de alimentos da agricultura familiar para você distribuir para o povo do campo também, como se fossem cestas complementares, então cestas com beiju, mel, feijão, café, e comecei a me envolver com essa questão rural, assim, me encontrei bastante nesse lugar. E aí eu comecei a trabalhar aqui, eu fui trabalhar como mobilizadora de produtores rurais, para a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Nessa época tinha esse trabalho, né? Organização de produtores. Não tem mais hoje. Vamos passar essa demanda aí para o governo federal. E fui trabalhar com educação popular aqui, e
trabalhar com audiovisual também, mas sempre buscando essa outra pegada do não comercial, né? Fui me desenvolver academicamente mais um pouquinho, então fiz um mestrado em mudança social e participação política pela USP Leste. Nesse mestrado, eu trabalhei com a questão da memória e a questão do patrimônio imaterial, e fui notando, assim, a minha visão burguesa e sudestina sobre o nordestino, né? Eu cheguei aqui com aquela visão de que o nordestino é, sobretudo, um forte miserável que migra nas épocas de que estia, que não chove. E aí eu fui descobrindo que não era bem isso, que essa miséria era uma miséria estimulada pelo governo em determinados momentos da história, ou pelos poderes, pelas grandes forças, não necessariamente os governos. E fui me apaixonando aqui pelo Nordeste, porque eu acho que aqui sim é o lugar, né? Graças a Deus eu não fui para a cadeia para encontrar solidariedade, mas aqui é o lugar onde eu encontrei um povo mais solidário. Se eu fosse fazer meu sonho era que a gente trabalhasse dentro dos territórios autônomos, né? Que a gente conseguisse desenvolver territórios autônomos, para a gente conseguir desenvolver um outro modelo de sociedade. E aí, se eu fosse pensar em algum lugar, seria esse lugar aqui, assim, eu não vejo esse lugar lá em São Paulo, onde eu morava, nem em outros lugares por onde eu passei, mas aqui eu encontro pessoas de garra, de força, que têm uma cultura muito rica e muito forte, né, que são bases fundamentais para você ser uma pessoa que acredita no futuro, né? Eu acho que tem muita gente que está perdida hoje sem acreditar no futuro, porque não tem base cultural, não tem base filosófica, não tem sua ancestralidade lá te puxando, te dizendo, olha, seu caminho é esse. E aqui foi um lugar onde eu encontrei tudo isso muito forte. E aí, mais para fechar, que foi meu envolvimento com o movimento dos pequenos agricultores, já está fazendo uns 4 anos que eu me somei a essa frente. O movimento dos pequenos agricultores é um movimento de base rural que tem 25 anos, começa no Rio Grande do Sul, mas logo já vai para o Pará, aqui na Bahia ele já tem 22 anos, e ele vai trabalhar para além dos assentamentos, como faz o MST, né, com populações rurais que têm sua terra, mas precisam também estar organizadas para ter suas demandas atendidas, né? Então vai trabalhar, por exemplo, com zerar o endividamento rural, né, que é uma política de governo endividar o agricultor. Então, o movimento vai trabalhar em cima disso e de outras questões, como água para todos, luz para todos, uma alternativa ao sindicalismo rural, né? Isso é uma outra coisa que aprendi com meu pai, né? Meu pai, ele foi do movimento sindical e tinha uma visão bastante crítica sobre o movimento sindical, né? Era uma alternativa ao modelo capitalista, ao empresário, né? Mas o líder sindical não necessariamente era a melhor coisa para o trabalhador, era melhor que o patrão, mas na visão dele não necessariamente era a melhor coisa, né? Então a gente sempre foi buscando quais eram os outros modelos, e é por isso que eu estou nessa frente aí, porque a gente ainda não achou a resposta e precisa continuar procurando. Rose? Então, Joana, me fala uma coisa, esse coletivo que vocês têm é um coletivo de mulheres, são comunicadoras, né, jornalistas, e todas elas estão nessa frente agroecológica dos pequenos agricultores, e o que, assim, efetivamente, vocês trabalham, né, com essa distribuição dos alimentos, mas, assim, em termos de educação popular, conta um pouco do trabalho que vocês fazem, o audiovisual, se vocês dão cursos. Tá, eu vou explicar. São coisas diferentes, né? Eu estou dentro do movimento dos pequenos agricultores e também faço parte de um coletivo que se chama Escola Livre Audiovisual, a ELA. E a ela também, assim como a organização que vocês fizeram na pandemia, ela também é resultado da pandemia, né? De como que a gente continua atuando no meio da pandemia. Aí veio a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, eu consegui ser premiada com um projeto, e a gente trabalhou com primeiro emprego para
primeiras mulheres jornalistas que tinham sido nascidas, criadas e formadas aqui no interior da Bahia. Então, assim, pela primeira vez teve um curso de jornalismo aqui. O povo se formou e veio a pandemia. Então, a gente fez um projeto de primeiro emprego pensando principalmente nas mulheres e mães, né, para acolher essas pessoas. E a gente pensou em uma escola livre de audiovisual, onde qualquer pessoa pudesse acessar essa escola. Ela podia ter primeiro grau, segundo grau, ou até não ter letramento, mas ela conseguiria participar dessa escola. E as pessoas que fazem parte dessa escola, as formadoras, essas jovens comunicadoras, elas não necessariamente são do MPA, mas elas são de movimentos daqui da Chapada. E a gente está distribuída, a Chapada é enorme, né? Um território gigantesco. Então, tem uma companheira nossa que está em Novo Horizonte, que vem da realidade da mineração, e que está lá envolvida no sindicato dos pequenos mineradores. Daí tem a Rose Caroline, que está em Boninal, que é uma representação quilombola. Né? Tem a Maiara Luane, que está lá em Guiné, que está vivendo o auge do conflito do turismo predatório, porque a Guiné é onde fica o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Né? Aí a gente tem a Gil, que está lá em Palmeiras, cada uma nos seus lugares e com as suas próprias relações, e o movimento dos pequenos agricultores, ele atravessou a nossa formação ali, todas as vezes que a gente fazia conversas, então chamava uma companheira lá do MPA de Sergipe, ou então se a conversa ia ser sobre identidade, a companheira Mara, que é da Bahia, e que é quilombola e é do MPA. Então, assim, o coletivo, ele não, vamos dizer, ele é autônomo ao MPA, somos parceiros e caminhamos juntos, de mãos bem dadinhas, assim, a gente está sonhando aí que essas leis voltem a caminhar para que a nossa metodologia a gente consiga fazer uma formação específica para o MPA. E aí, o que é essa escola, né? A gente faz cursos de formação, a gente nunca cobrou e espera não cobrar, a gente espera vir esses programas, esses editais, parcerias, para fazer cursos onde o nosso foco é pessoas muito simples, que estão nas roças, que estão nas comunidades tradicionais, que não têm acesso aos cursos. Um curso de audiovisual, por exemplo, uma coisa super elitista da cidade, entendeu? Então, assim, mesmo que alguém que fosse da roça fosse para a cidade, ia encontrar uma contradição muito grande. E eu posso dizer isso porque a Mai, por exemplo, uma companheira nossa, foi dar um curso num povoado, e ela falou isso, ela trouxe isso, ela falou, eu saí daqui, tentei fazer faculdade em Salvador, tentei fazer em não sei onde, mas os discursos que me apresentavam não batiam com a minha realidade. Só quando eu consegui estudar aqui, é que eu comecei a entender um pouco melhor a minha vida. Então, a gente tem um site, e nesse site a gente tem vários módulos de aula, videoaula, qualquer um pode entrar e assistir a hora que quiser. A gente sempre recebe chamados, posso usar sua videoaula, porque são muito boas, e, de fato, assim, um material feito com muito carinho, muita qualidade. Isso está disponível na internet, e a gente tem algumas parcerias. Hoje a gente não está com nenhum projeto de formação, mas a gente está com um projeto de produção de conteúdo que trate sobre os conflitos socioambientais aqui na Chapada Diamantina. A gente está produzindo esse conteúdo para uma ONG, né, uma entidade que trabalha com questões de conflito agrário, e aí, sabendo que esse coletivo traz a visão de pessoas daqui do território, que não é uma visão externa, né? O que a gente reclama sempre, assim, é que as pessoas chegam aqui e dizem que o problema é esse, e a nossa voz mesmo, de quem mora aqui, ela não é escutada, né? Então, a comunicação que acontece aqui, ela é aquela comunicação de cima para baixo, as pessoas dizendo como é o lugar que a gente mora. Então, esse coletivo, ele tem essa intenção de a gente falar sobre as nossas questões, a gente apresentar os nossos problemas e a gente mostrar os caminhos para solucionar. É isso. E quem quiser conhecer, dá uma olhada lá no Insta, @elaaudiovisual. Muito legal, Joana. Cecília, depois, até sugiro, assim, se vocês quiserem,
passar um curtinha nosso, sabe? A gente tem 70 curta-metragens, são alguns... Se puder mandar para a gente, eu agradeço. Isso, aí desses 70, 60 tem só 5 minutinhos, porque a primeira turma a gente orientou só 5 minutos, a segunda turma já... mandar para a gente pelo WhatsApp, aí a gente pode inserir aqui e tal, e pode depois fazer, e aí manda com o link que a gente já divulga, vai ser melhor ainda. Isso, legal, Mar. Eu só tenho que te agradecer, Joana, muito obrigada pela sua participação aqui. É um prazer ver mais pessoas e mais mulheres participando de trabalhos que são super importantes. Eu sou jornalista formada há muito tempo e é fundamental isso que você falou, né? Ouvir as pessoas que são do lugar, né? Você ter local de fala, né? Literalmente. Né? Essa coisa é absolutamente importante. Mesmo quando você sai do seu local e vai para outro local para fazer uma reportagem, como jornalista que eu sou, como é que você tem que ouvir, né? Você tem que usar essa habilidade de ouvir. Eu acho que qualquer pessoa, não precisa ser jornalista, você vai fazer um turismo, ouve a população que você está visitando, né? É como você entrasse na casa de uma pessoa e assim, entre com respeito, né? E aí pergunte como é que aquela pessoa vive, né? O que você está fazendo ali, né? O que você pode fazer, como é que você tem que se comportar, que nem a gente aprende desde pequena a ser bem educado. Então, eu acho assim, super legal essa coisa importante do poder, sabe, do local de fala, que é extremamente importante. Vamos aprender a ouvir. Rose? Joana, quero parabenizar você pelo seu trabalho, né? E assim, a gente vai divulgar o livro porque traz aí documentos novos. O Celso trabalhou muitos anos com isso, né? E infelizmente ele não está aqui, né? Nesse momento, esse momento que você vive aí num território que tem vários problemas aí no local, né? Que são os problemas pelos quais nós estamos passando pelo Brasil. E é interessante que você é uma pessoa da área da comunicação e nós estamos com uma carência, né, nesse sentido, nós estamos ainda, a esquerda ainda está patinando aí, e realmente a gente precisa avançar muito. E esse trabalho feito nos locais, ramificado, como você está fazendo aí, esse grupo de jornalistas, é bem bacana. Quero agradecer demais a você. A palavra é você agora. Não, eu que agradeço. Eu acho que é um trabalho de todos esse, né? Isso que a Cecília falou, né? Do lugar de fala. A gente tem que ter, né? Quantas vezes eu, como jornalista, não fui para os lugares e dei lá meu pitaco? Eu acho que o problema não é esse, a questão não é essa, assim, de, que não pode. Aqui é um lugar onde, basicamente, as pessoas são caladas, né? E fica no interior, fica na roça. E aí, o que acontece? A gente vive um momento, assim, inclusive de embate com a própria esquerda, né, e que não existe uma percepção ainda do limite natural da terra, assim, que a gente já usou, tá tudo muito poluído, muito sujo, e ou a gente toma uma medida de achar um outro caminho, ou a gente vai se dar mal. E aí, o que acontece? Assim, como eu estou num território que foi protegido geograficamente pelas suas grandes escarpas e montanhas, então, durante muito tempo foi difícil chegar aqui. Eu cheguei aqui há 14 anos e não tinha estrada. Eu cheguei aqui junto com o primeiro governo Lula, você via um monte de gente morrendo de fome na estrada. Então, assim, a coisa foi melhorando agora, as estradas chegaram agora, e estão chegando as eólicas, estão chegando as mineradoras, estão chegando todos esses grandes, né? O turismo predatório, né, a indústria do fogo. Chega para o mal, né? Então, exatamente. Então, assim, agora que a gente conseguiu desenvolver determinados aspectos aqui, vão chegar todos esses tensionamentos. Então, ou a gente fala, desde já, que aqui existe, aqui tem povo, entendeu? E não é um povo que chegou agora, é um povo que está aqui há milênios, a gente tem indígena aqui, né? Então, a gente tem gente morando aqui. A gente tem, aqui no território, nós temos 5 biomas. Mata Atlântica, Cerrado, Campos Rupestres, Caatinga e Pantanal.
Em menos de uma hora você acha tudo isso. E a nossa teoria é porque não é que é natural, espontâneo, é que o povo que aqui viveu e vive cultivou isso durante milênios. Era uma rota de passagem, indígenas vinham, vão. Então aí a geografia permitiu, ok. E agora a gente vê assim o avanço das mineradoras, junto com aquele governo que a gente fala é a saída, mas é ele mesmo que quer entrar aqui e quer fazer passar, né? Não vai passar a boiada na Amazônia, mas vai passar na Chapada Diamantina, vamos dizer assim. É isso que a gente está vendo aqui, porque a gente não está no holofote. Então a gente precisa gritar nesse momento. Ah, a gente está aqui, peraí. Aqui não. Então, assim, para mim é fundamental conversar com todo mundo que eu possa, com vocês, que tem essa visão, né, de uma luta social igualitária e justa, para a gente estar chamando atenção para esses pontos, né, a luta continua, companheiras, não vai acabar aqui. Nós somos novinhas e mais novinhas virão, para além já falei que os de 68 nem eram os mais velhinhos mesmo. Então, assim, é contínuo, né? Passa um, vem toda uma nova geração depois, né? Então, é isso aí, a luta continua. Obrigada, viu, gente? O canal da Geração 68, Sempre na Luta, vai estar sempre aberto, sempre que tiver uma discussão, um debate que seja importante para o Brasil e para a manutenção da democracia, obviamente. Então, eu te agradeço muitíssimo, Rose. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. Leiam. Tchau.